Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor, os irmãos que estão entrando, os que vão entrar. Oh, glória. Uma Rúbia. Oh, glória. Bênção dos céus. Amém, irmãos? Enquanto os irmãos vão entrando, você já vai abrindo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. É o que nós vamos meditar nessa manhã, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso Pai, nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença nessa manhã, para Te louvar, para Te bendizer. Pai, Tu és digno, Senhor, de honra, de glória, digno, ó Pai, de louvor. Pai, abençoa, Pai, o nosso dia, a nossa semana, Pai, que está iniciando. Abençoa os Teus filhos, ó Pai. Cada um, ó Pai, que tem participado conosco nessa live. Pai, aqueles que, ó Pai, aleluia, Senhor, vão entrar mais tarde. Que o Senhor possa derramar sobre cada um, ó Pai, bênçãos sem medida. Pai, eu te louvo, ó Pai, porque Tu és fiel e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, fica conosco, ó Pai, nessa manhã. Pai, que nós possamos, ó Pai, meditar, Pai, compreender a Tua palavra. Pai, eu te louvo, ó Pai, por esse dia, pelo fôlego de vida, pela saúde, por tudo. Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor, de honra, digno de glória e de todo louvor. Pai, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai compartilhando aí, vai chamando o povo. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? O capítulo 6 de Marcos vai nos relatar aí sobre a morte de João Batista, né? E a multiplicação dos pães, primeira multiplicação dos pães. E tem alguns versículos aqui que eu quero destacar para você. Estamos aí, esse é o método 633 para você que vai entrar aí e ainda não sabe o que é. Ele é referente ao reino de Deus e ele é baseado em Mateus 6,33, que diz: buscar primeiro o reino dos céus, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente tem por hábito buscar todas as coisas primeiro e por último o reino. E nós temos que mudar isso. Se a gente começar pelo princípio, o reino de Deus, tudo que nós precisamos, nós vamos ter acesso. Porque isso é bíblico, né?
Eu tenho certeza que Deus não só vai acrescentar, como também vai nos dar acesso ao reino dele. E também para a gente ter acesso às bênçãos em todas as áreas da nossa vida, amém? Deixa eu colocar um fundo aqui para a gente começar a meditar. Então o intuito aqui não é ministrar a palavra, é a gente aprender da Bíblia. Esse é o intuito principal, amém? Então nós vamos bem tranquilo, bem calmo, para que você venha entender e ter acesso ao reino de Deus. Como ter acesso? Então, e para ter acesso a gente precisa examinar as escrituras. Quando eu decidi implantar esse método todos os dias, é para que você venha aprender mais e eu também. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, mais a gente tem acesso ao reino. Quanto mais temos acesso ao reino, mais o Senhor vai acrescentar as bênçãos dele na nossa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. Oh, glória, irmão Marcelo. Deus abençoe aí, vaso de guerra, saudade de você. Quando foi, eu vou passar aí tomar um café, hein? Aleluia. Amém, irmão? Vai marcando alguém aí. Põe alguém aí na live. Eu tenho certeza que vai ser bênção para muita gente, amém? Glória a Deus. Muita gente já está preparando aí para ir para o serviço. Mas eu tenho certeza que essa live vai chegar para muitas pessoas, amém? Deus abençoa todos que têm nos ajudado, têm compartilhado e tem sido bênção aí para nossas vidas. Ontem tivemos um culto ali abençoado, cheio da presença, e onde Deus falou fortemente conosco, amém? Marcando aqui. E tem sido bênção cada dia, né? Vamos lá, Marcos capítulo 6. Vamos extrair aqui algumas coisas a respeito do reino. A gente tem por hábito ler a palavra e extrair dela bênçãos, né? Alguma palavra que Deus fala conosco. A gente tem por hábito abrir a palavra e dentro dela a gente extrair algo que vai nos beneficiar, como uma bênção, como, né, Jesus abençoando alguém. Mas o que nós vamos extrair da Bíblia é concernente ao reino. É o que Jesus tem falado a respeito do reino. Que quando você tem acesso ao reino, você tem acesso às bênçãos. Então, é importante a gente buscar o reino. Amém? Diz assim, capítulo 6, verso 1. Partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos seguiram.
Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo o admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E eles se escandalizavam. Olha já a primeira coisa que a gente aprende aqui. O povo, quando Jesus ele volta lá para Nazaré, a notícia já tinha percorrido de tudo que Jesus tinha feito, de todas as maravilhas. Ele já tinha manifesto poder, já tinha curado. Nós lemos aí nos capítulos anteriores, nessa semana que passou, que ele tinha expulsado espírito imundo, expulsado a legião do Gadareno. Ele tinha feito muitas proezas. Agora ele está voltando para Nazaré. E o povo está abismado com ele. Só que quem conhece Jesus de pequeno se escandaliza. Por quê? Porque eles começam a perguntar: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria que é essa? Como que faz tais maravilhas por suas mãos? Aí eles vão lembrar da origem de Jesus. A origem não é o carpinteiro? Não é o filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Olha aí, eles começam a lembrar da origem de Jesus. Tipo, viram Jesus ali, né, desde pequeno, trabalhando com seu pai José na carpintaria. E quando ele começa a fazer essas coisas, eles olham para a natureza de Jesus, para a origem de Jesus. Comigo e na tua vida não é diferente. Quando Deus começa a nos usar, começa a nos levar, quem nos conhece, os de perto, os da casa, os parentes, eles vão se indagar: ah, mas eu te conhecia. Eles sempre vão lembrar do passado, sempre vão lembrar do teu passado. Então, por isso que Jesus em certo momento vai falar: partimos daqui, a gente vai ler. Por quê? Porque o profeta na sua terra não tem honra. Nós vamos ler aqui agorinha. Aí Jesus, ao verso 4, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele está dizendo aqui: profeta na sua terra não tem honra. Entre os seus parentes e os da sua casa. É difícil isso. É fato que algumas pessoas, elas acreditam, elas apoiam, mas na grande maioria, principalmente parente, negativo. Eles vão buscar em outro do que preferir buscar em você, que está aí sendo uma bênção, que poderia. É por isso que há uma dificuldade da gente salvar, da gente resgatar nossos parentes. Perceba que dificilmente uma família inteira de parentes vão estar congregando na mesma igreja, vão estar sendo pastoreados por alguém membro da família. Dificilmente. Há umas exceções. Mas mesmo assim eles não creem. Só que Jesus, ele está fazendo isso e está apresentando o reino dele. Ele não está se importando quem acredita ou não. Ele está trazendo o reino. Ele está buscando apresentar o reino.
E não podiam fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ó, ele não podia fazer obras maravilhosas. O que ele fez antes, ali não podia. Porque sempre vão lembrar de Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, os irmão Tiago, Judas, José, Simão. Então ele fez o quê? Curou um dos poucos enfermos, impôs as mãos e ó, partiu. E estava admirado da incredulidade deles. Percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou-se os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então Jesus fez o quê? Agora nós vamos expandir o negócio. Vocês vão de 2 em 2. Eu vou dar poder para vocês. Vocês vão expulsar os espíritos imundos. E eles começaram. Ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, no cinto. Mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E diziam-lhe, na casa em que entrardes, ficai nela, até partir de desânimo. Quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, sendo testemunho contra eles. Em verdade vos digo que há mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha que forte isso aqui. E saindo ele pregava ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. Irmãos, unção com óleo. Se a gente soubesse o poder disso, a gente faria mais. A gente chamaria os enfermos. A gente chamaria os doentes. E nós imporíamos as mãos e eles seriam curados. O problema é que a gente tem perdido a fé. A fé, ela move uma montanha. O que quer dizer isso? Montanha, o que a Bíblia quer dizer, ela representa problemas. Lembra lá? O salmista diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele está elevando os olhos aos montes, ele está vendo só montanha, não tem saída, é só problema. Montanha representa problema, algo sem saída. Aí ele vai dizer, da onde virá o meu socorro? Se eu olho para o alto, só vejo montanha, olho para o outro e vejo só montanha, ou seja, ele está cercado por montanhas. Montanha já é um problema para você escalar ela e partir do outro lado, né? Agora imagina e volta. E quando a Bíblia diz que a fé ela remove montanhas, ele está dizendo aqui que a fé ela elimina problemas. Ela tira problemas. Quando você usa a tua fé e põe Deus no negócio, você está adquirindo para você bênçãos. E hoje a gente percebe que a igreja tem perdido a fé, né? Ou não tem usado a fé. Quando a gente usa a fé, nós alcançamos aquilo que a gente realmente precisa. A unção com óleo, ó, o que Jesus estava fazendo. Ele expulsava os demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava.
A unção com óleo, quando você unge alguém enfermo, ela tem um poder muito grande de cura. O problema nosso é que a gente não tem fé para isso. Então vamos usar a fé. Vamos entender a importância disso. Porque quando eu tenho acesso realmente ao reino de Deus na minha vida, quando eu busco primeiro o reino de Deus na minha vida, a minha fé ela ativa. Ativando a minha fé, eu tenho poder para curar. Eu tenho poder para expulsar todo o mal da minha vida, todo o mal da minha casa. Eu vejo pessoas, às vezes está dentro da igreja e ela está com um problema e ela não consegue resolver. Sendo que a Bíblia diz, se você tiver fé como grão de mostarda, ó, é o menor dos grãos, o menor da semente. Você é capaz de remover uma montanha de problemas da sua vida. Só que a gente busca muitas outras coisas. A gente busca primeiro as outras coisas. Por último, o reino. O reino de Deus nós temos que trazer ele para dentro de nós. E Jesus queria mostrar isso para o povo. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O que ele está dizendo ali? Enfermos serão curados. Os espíritos imundos vão sair. Pessoas serão libertas. O mal não vai mais entrar na tua casa quando você traz o reino de Deus para dentro. Preste atenção. A gente lê o versículo e a gente não entende. Buscar primeiro o reino dos céus. Acho que é para ir para a igreja. Acho que é para buscar uma igreja e cultuar. Não. Não é só isso. Lá você vai para se revestir. Lá você vai para adorar a Deus, para agradecer por aquilo que Ele fez. É necessário isso. Isso é gratidão. Você vai prestar o seu culto a Deus. O que é prestar o seu culto? É eu agradecer por tudo que Ele fez. É eu adorar Ele por aquilo que Ele é. Agora você buscar o reino de Deus, isso é pessoal. Isso é a tua vida em jejum, em oração, consagração, e ler a palavra, e meditar, se aprofundar. Isso é você. Só que isso que é difícil, sabe por quê? Isso aqui é um mapa do tesouro. Aqui você vai encontrar o que você precisar. Só que o diabo não quer. O diabo não vai deixar. Mas de maneira nenhuma ele vai deixar. Porque ele não quer que você acesse o reino. Ele não quer que você encontre o reino. Ele não quer que você se liberte. Ele não quer que você saia desse vício. Quando eu falo vício, eu não estou falando de bebida, de cigarro. Estou falando desse ciclo de derrota. Mas Jesus ele veio te apresentar um reino. Amém? 14 de Marcos 6. Ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam: é outros, é um profeta, é como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é o João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandou prender João e encerrá-lo, mantendo-o no cárcere.
por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, por quanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é-te lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias espiava que queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. E andava com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, o ouvia. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e principais da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executou, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu a jovem a esta e deu a sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. Irmão, eu não vou entrar no mérito da história de João, né? Mas João foi chamado para abrir o caminho, né? O profeta Isaías profetizou sobre ele, dizendo: vós o que clama no deserto, preparai o caminho, né? Porque vai vir um que vai salvar muitos. Então João estava preparando o caminho para Jesus. João era aquele que vinha apresentar o reino. Para você entender, desde o último profeta do Antigo Testamento, que foi Malaquias, até chegar no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, passou-se 400 anos. 400 anos sem nenhum profeta falar na terra, sem nenhum profeta profetizar, sem nenhum profeta falar em nome de Deus, sem nenhum profeta proclamar. Deus, ele ficou em silêncio. Deus, ele se calou por causa do povo. Deus, ele não quis mais falar com o povo durante 400 anos. Só que aí, passado 400 anos, nesse período, o profeta Isaías enfatiza muito bem que viria o Messias. Só que antes dele viria um profeta que iria preparar o caminho para o Messias. Então Jesus não podia chegar e já se apresentar, não. Viria um profeta que iria preparar o caminho para quando Jesus viesse e apresentasse um reino. Então, depois de 400 anos, aparece João Batista, né? A história dele, ele cresce tudo e ele vai para o deserto. E lá ele começa a pregar a respeito do reino de Deus. Então a mensagem dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque virá um após mim, que é maior do que eu.
Eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de João Batista. Então ele estava preparando o caminho. Ou seja, os profetas já tinham falado a respeito de João. Os profetas já estavam anunciando a vida do Messias. Então não era novidade que em uma hora ou outra ele iria chegar. Só que a maneira com que Jesus chegou não foi a maneira que eles imaginavam. Eles imaginavam que iria vir um Jesus, iria assumir o trono de Roma, e iria reinar. Só que não era esse tipo de reino que Jesus estava falando, que os profetas estavam falando. Era um reino que jamais seria abalado, jamais se acabará. Porque o reino de Nabucodonosor caiu, o reino da Pérsia caiu, o reino de Dário caiu, o reino da Babilônia caiu, o reino do Artaxerxes caiu, o reino de Salomão caiu, o reino de Davi caiu, o reino dos reis caíram, todos eles caíram. E Jesus ele estava apresentando um reino que jamais seria abalado, jamais cairia. Só que é um reino que não se vê com olhos carnais. É o reino que está entre nós e a gente não tem acesso a ele. E quem faz parte deste reino jamais será abalado. Então esse era o evangelho, esse era a mensagem de João Batista. Só que João Batista ele se perdeu. Por que eu falo que ele se perdeu? Porque em vez de ele pregar o arrependimento, pregar sobre Jesus Cristo, ele foi caçar encrenca com Herodes. Foi revelar o pecado de Herodes, porque Herodes tinha tomado a mulher de seu irmão, então ele estava em adultério. E João foi tocar na ferida. Resultado, acabamos de ler. Ele perdeu a cabeça. Muitas vezes a gente quer entrar em situações onde a gente está jogando pérolas aos porcos. Você está apontando, pregando, falando, e a pessoa não está nem aí. Ou seja, o reino de Deus não é para qualquer um. O reino de Deus não é para qualquer pessoa. É para aqueles que aceitam, que recebem. O próprio Jesus falou, eu vim para os meus e eles não me receberam. Quanto mais nós, se a gente não entender, a gente nunca vai aceitar. A gente só quer as bênçãos do reino. Só os milagres. Agora, o acesso ao reino, esse é para poucos. Então ele perdeu a cabeça. E os seus discípulos se dispersaram. Vamos concluir? Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram tudo o que tinha acontecido e feito com João e o que tinha ensinado. E ele lhe disse, vinde-vos à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque não há muitos que iam e vinham, se não tinha tempo para comer. E não tinham tempo para comer. E foram a sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu, partiu, e muitos conheceram e correram para lá, a pé.
E todas as cidades ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia já está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas comprar pão para si, porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dai-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 deneiros de pão para lhe darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tende? Ide ver e sabei-o eles. E disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100, 50 e 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e ele levantaram 12 cestos de pedaços de pães e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amém? 3 coisas eu extraio desse texto. Primeiro, os discípulos chegam até Jesus e anunciam a morte de João Batista. João Batista é primo de Jesus. João Batista é o que batizou Jesus. Eles são parentes. E quando os discípulos chegam com a notícia da morte de João Batista, Jesus ele entra no estado de luto. E quando ele ouve aquilo, ele chama os discípulos e ele diz para o discípulo: vamos para um lugar deserto, porque a gente não tem tempo, e ali nós vamos descansar e vamos comer. Então ele reuniu os 12 e partiu, entrou no barco e foi para um lugar deserto. Só que a multidão ficou sabendo disso, que ele estava indo para um lugar deserto. Acho que um ou outro ficou observando. E quando Jesus ele desce do barco num lugar deserto, já tinha uma multidão de todas as cidades ali onde Jesus queria ficar. Sabe o que é a primeira coisa que eu tiro aqui? Jesus está em luto por um parente. Jesus ele queria ir descansar, ele queria viver um luto ali, comer, ficar tranquilo. Só que ele não pôde, porque a multidão descobriu e foi até ele. Primeira coisa que eu aprendo: quando a gente tem um chamado, a gente não tem tempo para ficar lamentando. Quando a gente tem um chamado, a gente não tem tempo para ficar chorando, para ficar reclamando, para ficar murmurando. Por quê? Às vezes você está passando um problema e tem pessoas à sua volta que estão com um problema maior que o teu. E você é canal de bênção para essa pessoa. Por mais que a sua vida está passando por um problema difícil, você é canal de bênção para uma pessoa que está passando pior que você. Quando Jesus ele olha a multidão, ele sente compaixão da multidão. Jesus está em luto. Jesus queria viver um luto. Ele era como um ser humano. Só quando ele viu a multidão ali esperando, tinha enfermo, tinha paralítico, tinha leproso, tinha gente precisava de libertação. E o que eu vejo com isso?
As pessoas estavam pior que Jesus. Jesus sabia que João morreu, ele ia passar o luto, né? Era normal. E só que o que acontecia? Essas pessoas estavam pedindo ajuda. Jesus está vivendo luto pela morte de João. Só que quando Jesus olha para a multidão, ele sente compaixão da multidão. Pode ser a irmã Águeda, irmã Eucilene, irmã Aline, irmão Antônio, todos que estão entrando aí. Amém? Os abençoa. Glória a Deus. E sabe o que eu vejo? Quem tem chamado não tem tempo de ficar. Não temos tempo de ficar lamentando, porque existe alguém que precisa de você. É mais ou menos assim, ó. Você tem seu problema, a pessoa tem o dela. Só que às vezes a pessoa está com um problema maior que o teu. E você pode ser canal de bênção para essa pessoa. Aí o diabo ele fica aí, ó, colocando na tua mente que o seu problema é grande, grande, grande. E quando você resolve ajudar alguém a resolver um problema, o teu problema automaticamente é resolvido. Porque Deus ele não vai deixar isso barato. O problema é que a gente é egoísta. A gente pensa em nós. Porque é o meu problema, porque é minha vida, porque é isso, porque é aquilo. Então o reino de Deus ele é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando eu tenho um problemão, eu tenho que resolver o problema como? Resolvendo o problema de alguém. Eu disse acho que na live, seja um especialista em resolver problema. Quando você for especialista em resolver problema, eu não digo seu, eu digo dos outros. Você vai ficar tão esperto, tão bom naquilo, que os seus problemas já vão deixar de ser importantes. Porque quem ama alguém, quem cuida de alguém, Deus ele não vai te deixar desamparado. Ele vai entrar na causa. Sabe por que muitas vezes os nossos problemas não são resolvidos? Porque a gente é egoísta. Pensa só em nós. Porque aquilo, porque é minha vida. Você foi feito, você foi escolhido, você foi chamado para acessar um reino. E o reino é ajuda o próximo, tenha compaixão do próximo, se importa com o próximo. Enquanto você está se importando, amando, cuidando, Deus ele está cuidando de tudo na tua vida, na tua casa, na tua família. Então o reino é isso, é você se importar com alguém, é você ser governo na vida de alguém, é você ajudar a pessoa a resolver os seus problemas, apresentar o reino para ela, apresentar Jesus para ela, apresentar o dono do milagre, o dono do problema, aquele que resolve o problema. Amém? Então Jesus ele vai, tem compaixão da multidão e opera o milagre da multiplicação dos pães. Lembrando que o nosso estudo, eu quero apresentar para você o reino. Eu não quero extrair a Bíblia, pregar a Bíblia inteira para você, não. Isso aí você vai na igreja, é uma pregação. O que eu quero que você entenda aqui, dentro da palavra de Deus, existem algumas chaves, algumas bússolas. Isso aqui é um mapa para você acessar, para você entender que daqui você tem acesso a muitas bênçãos do Senhor. Daqui você vai ter acesso a resolver muito problema da sua vida. Começa a fazer isso, a ser governo na vida de alguém, a se importar com a vida de alguém. Aí você vai ver. Eu digo isso porque a gente já nasceu para ser governo.
Quando você tem um filho, você já é governo na vida do seu filho. Você que é o governo na vida dele, é você que vai instruir ele, é você que vai levar ele para ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Agora imagine se a gente é governo na vida de mais pessoas. Irmão, isso aqui para nossa alma é algo assim maravilhado. Escuta isso. Quando você ajuda alguém e esse alguém dá testemunho de você, puxa, nossa, a irmã Águeda foi canal de bênção na minha vida. Através da vida dela, eu resolvi um problema. Puxa, a irmã Eucilene foi canal de bênção na minha vida. Quando você dá testemunho, né, alguém dá testemunho da tua vida que você foi canal de bênção, irmão, isso lava a tua alma. Isso é algo que é gratificante. Você fica, puxa, né, você se sente prazeroso isso. É o que Jesus está tentando nos mostrar, né? Seja agente de milagre na vida de alguém. Jesus estava vivendo luto por causa da morte de João Batista. Ele queria ir para um lugar deserto para descansar, para comer, para ficar tranquilo com os discípulos. Só quando ele vê a multidão, ele se enche de compaixão e ele vai instruir a multidão. E ele vai operar o milagre da multiplicação, ele vai alimentar a multidão. Então ele está ensinando o quê? Quando ele alimenta a multidão, sobrou ali 12 cestos de pães cheio, cestão mesmo. E ele deu um para cada discípulo. Ele dizia assim, ó, ele está dizendo assim, ó, alimente alguém, se importa com alguém, cuida de alguém, seja agente de milagre na vida de alguém, seja canal de bênção para alguém. Então, quando você começa primeiro a acessar essas coisas no reino, todas as coisas que você precisa vão vir na tua vida. O método 633 que eu estou montando, muito em breve vou lançar um livro, hein, irmã Águeda? Muito em breve. Já tô escrevendo aí, pegando algumas ideias. E esse ano ainda eu vou lançar. Então o método 633 ele é baseado em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentado. Eu quero que você mude a mentalidade. Eu quero mostrar para a gente mudar. Eu falo até eu também, todos nós. Porque a gente busca tantas coisas. Amém. Eu creio, vai ser top. A gente busca tantas coisas dessa vida, a gente busca tudo. E por último a gente quer buscar o reino. E buscar o reino não é simplesmente você ir na igreja. Isso aí qualquer um faz. Mas é você ter uma vida realmente na presença de Deus. É você acessar esses códigos, essas coisinhas pequenas. É você ser canal de bênção na vida de alguém, é você apresentar nas suas palavras, não precisa ser um grande pregador não, né? A Bíblia mesmo vai dizer ó, que eu preguei, eu curei, eu expulsei demônio, mas ainda assim Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço, ó, pro lago de fogo. Então isso aí não é importante, ser pregador, ser o cara, não. É você se importar com alguém, é você cuidar de alguém, é você fazer o que o reino, né? O reino, quando ele vem aos homens, é para mudar a história de alguém. Tirar a pessoa da lama e levar ela a um reinado de glória. Tirar a pessoa do estado depressivo, né? De um estado onde ela está aprisionada e apresentar um Jesus para ela que vai libertar ela. Isso é buscar o reino. E tem muitas coisas. No decorrer desse mês, eu vou te apresentar um reino diferente do que a gente é acostumado a ver. O reino de Deus você tem que ir para a igreja, você tem que cultuar. Eu já disse, isso é muito importante. Você tem que ir. Primeiro,
porque você tem que ser grato por tudo que Deus te deu. Segundo, porque você tem que prestar o teu culto, adorar Ele. Só que muita gente chega lá e não entende, entra e sai da mesma forma, porque não entendeu o que é o reino. Amém? Para encerrar. Então ele alimentou, eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Operou um grande milagre da multiplicação. Ele despede a multidão. Agora ele obrigou os discípulos a entrar num barco. 45, capítulo 6, verso 45, para encerrar. Logo obrigou seus discípulos a subir no barco, passar diante para o outro lado, de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que ele se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos os viram, perturbaram-se, mas logo falou eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes no seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali se atacaram. Ali atracaram. Jesus ele opera a multiplicação dos pães. Foi um grande milagre. Agora ele vai ordenar. Ele obrigou os discípulos a entrar no barco e partir para o outro lado. E quando ele obriga os discípulos não queriam ir. Ele falou: vai que eu preciso ir para o monte orar. Jesus ele instruiu a multidão, ele orou com a multidão, ele curou, ele fez a multiplicação do pão. Só que agora ele precisa de um tempo só, porque ele ainda está em luto pelo João Batista. Então ele obriga os discípulos aí: vai parte, eu vou despedir a multidão. Eu fico imaginando quantas horas que Jesus ficou aí para despedir a multidão. Irmãos, às vezes acaba o culto, ontem mesmo, faz fila de gente para orar. Aí fica eu e a pastora lá até 10, 11 horas da noite orando. Porque o povo ele é sedento, né? A gente tem que ter compaixão. Às vezes a gente fala: não vou orar para ninguém no final, mas não adianta. Agora imagina a multidão de Jesus, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então ele foi despedir a multidão. E Jesus sobe para o monte para orar. E isso já era a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite se dava ali entre as 3 da manhã às 6 da manhã. Era muito tempo. E quando ele despede, ele vai para o monte orar. E lá no monte ele rasga a alma. Porque é o teu amigo João, é o teu primo João que morreu. Só que não foi uma morte qualquer. Decapitaram a cabeça dele. Então ele entra no monte e ali ele vai rasgar a alma pela morte de João Batista. E quando ele ora, de lá do monte ele avista uma grande tempestade no mar. E os discípulos estão no meio do mar remando. E a onda é muito alta, o vento é contrário, eles não conseguem remar. Jesus desce do monte e começa a andar sobre as águas. Lembra que eu falei? Quem tem propósito, quem tem chamado, não fica muito tempo reclamando, não fica muito tempo vivendo luto, não fica muito tempo sofrendo.
Jesus tinha problemas, Jesus tinha o luto na vida dele. Só que ele está tentando nos ensinar aqui o quê? Olha só o que ele está ensinando. Preste atenção nisso. Lembra que eu falei? Seja um especialista em resolver problema. Enquanto Jesus está cuidando de alguém, a alma dele está se alimentando. Enquanto Jesus está cuidando de alguém, a alma dele não está em ruínas. Ele não está preocupado. Tipo, a preocupação vem, só que aquilo não te domina. Que lá não domina você. O problema é que a gente se deixa dominar pelos problemas da vida, porque a gente não tem nada para fazer. E a gente fica ali, ó. Lembra o ditado diz o quê? É oficina vazia, é cabeça vazia, mente vazia, né? É a oficina do diabo. O que acontece? Enquanto você está preocupado com alguém, os seus problemas não te dominam, porque você está ajudando alguém. Jesus, ele estava no monte orando, ele foi lá, ele chorou, tá? Ele orou a Deus, conversou com o Pai. Só que aí ele viu os discípulos quase morrendo em alto mar. O que ele fez? Ele foi andando por cima do mar. Olha o que ele está ensinando. Para os discípulos, o mar é problema. O vento é problema. A tempestade é problema. Aí Jesus vem andando por cima de tudo isso. Ó. Por cima do mar, por cima das ondas, enfrentando o vento. E ele chega até o barco. E ele está dizendo assim, ó. O problema de vocês, eu estou passando por cima. O problema de vocês está embaixo do meu pé. O problema que atormenta você, eu estou pisando em cima dele. Ou seja, enquanto Jesus está resolvendo o problema dos discípulos, o problema nele não vai dominar ele. O luto não vai dominar ele. Aquilo que ele está querendo, se Jesus para e dá força pro luto dele, acabou. Se Jesus para e dá força pro luto, acabou. Ele ia ficar um par de dias sem ajudar ninguém, sem curar ninguém, sem operar grande milagre. Mas ele está dizendo assim, não, eu não posso deixar o meu problema me dominar. Então eu vou ajudar quem precisa. Tem gente que está precisando mais do que eu. E ele foi. Irmãos, é o que eu sempre falo. Enquanto a gente tiver uma vida, né, ativa, se importando com alguém, os nossos problemas não vão nos dominar. Eles vão vir, mas não vai dominar. Não vão nos parar. Porque a gente sabe, enquanto eu estou acessando o reino, ajudando alguém, Deus não deve nada para ninguém. Pega isso para a tua vida. E quando já estava do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali se atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorreram toda a terra ao redor, e começaram a trazer os leitos, onde quer que sabiam que eles estavam, e os que achavam enfermos. E onde quer que estavam, ou em cidade, ou em aldeias, ou em campos, e apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes. E todos que eles tocavam saravam. Olha só. Qualquer dia eu vou trazer um estudo sobre a orla de Jesus. Todos que tocavam na orla das suas vestes, eles saravam. Lembra lá da mulher do fluxo de sangue? Se eu tocar só na orla do teu manto, eu serei curado. E ela tocou na orla e foi curada. Eu vou trazer um estudo aí qualquer dia sobre a orla de Jesus.
por que que a orla de Jesus curava muita gente. Mas o problema aqui não era o tocar na orla, era a fé que eles estavam depositando. Se eu Jesus somente olhar para mim, eu serei curado. Se eu tocar somente nas vestes de Jesus, eu serei curado. Ou seja, Jesus não precisava fazer nada. Só que a fé do povo é que curava eles. Às vezes você traz um profeta na igreja, puxa, lota, porque o profeta revela, o profeta expulsa demônio, o profeta cura. Mas não é o profeta. Não tem a ver com o profeta. Tem a ver com a sua fé. A pessoa ela vai lá tão convicta, o profeta está lá. Meu Deus, o profeta, mas o profeta não fez nada. Foi a sua fé. Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele vai dizer o quê? Vai. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Em nenhum momento eram as vestes, em nenhum momento era Jesus, em nenhum momento era eu, em nenhum momento era a pastora, em nenhum momento é o profeta, bam. É a tua fé. Eu posso ser o maior profeta, mas se não tiver fé. É claro que Jesus, por si só, né, ele já curava, mas ele sempre enfatizava para a pessoa, é a tua fé. É a tua fé. Vai, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te libertou. Ele sempre dizia isso. Pode ler nos evangelhos tudinho, você vai ver. Então não se trata de mim. Se trata do próximo. Se ele tiver fé que vai acontecer, vai acontecer. O problema é que a gente tem perdido a fé. E tem muita gente, preguei isso ontem, tem muita gente que tem desagradado a Deus porque tem perdido a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Então tenha fé. Seja agente de milagre na vida de alguém. Seja governo na vida de alguém. Se importa com alguém. Ajuda alguém. Resolva problemas de alguém. E você vai ver o que vai mudar na tua vida. Daqui a um tempo você vai me procurar. Você vai entender o que eu estou falando. Amém? Já falei demais. Tem que trabalhar. Porque a vida não é só um mar de rosas, né, irmã Agatha? Irmã Greta aí, ó. Não sei se já saiu. Ela só entra, dá uma olhada e vai, né, irmã Greta? Mas eu entendo. Olha, quando a gente terminar o livro de Marcos, eu terminei ele dia 31. Eu vou entrar no livro de Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Ali existe mais de 400 códigos para você ter todas as áreas da tua vida abençoada. E nós vamos aprender isso junto. Isso vai mudar a tua vida. Então, a partir do dia 1º de junho, livro de Provérbios. E vai ser bênção. Amém? Então, compartilha aí. Marca alguém, tá? Vai marcando alguém nessa. Eu vou deixar fixado aí esse vídeo, tá? Aí você marca alguém para estar assistindo. Convida alguém. Seja agente, canal de bênção na vida de alguém, amém? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o horário. 6h30 da manhã, às vezes o pessoal está se preparando para ir para o serviço, né? Entre as 7. Então às vezes não dá para entrar, então eu vou pôr um pouquinho mais cedo. Vou pôr 6 horas da manhã, que aí dá tempo dos irmãos assistir, né? E participar conosco, amém? Deus abençoa você que entrou, você que teve que sair, você que ficou até o final. Deus abençoa os irmãos da fazenda aí, irmã Águeda, a irmã Eucilene, todos aí. Amém? Deus abençoa, tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos, de vitória. E que Deus venha te abençoar
poderosamente. Amém, irmãos?